De volta e 1 em cada 3 mulheres no Brasil assume que sofreu algum tipo de agressão física ou verbal. E mais da metade não fez nada a respeito do assunto logo em seguida. São dados da última pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, na véspera do Dia Internacional das Mulheres. Só no ano passado, a cada hora, 503 mulheres foram vítimas de agressões físicas. E ainda segundo a pesquisa, em 62% dos casos, os agressores estão dentro de casa. Em Montes Claros, a família de uma dessas vítimas teme pela própria segurança. O crime foi no começo de 2015, não 2005, como eu disse agora há pouco, 2015. O taxista, acusado de matar a ex-esposa e tentar matar a sogra, está preso. Mas a demora no julgamento preocupa o único filho do casal. O processo tem mais de 1000 páginas. Entre os documentos, provas que incriminam o taxista José Adilson Leite Fonseca da morte da esposa e tentativa de homicídio da sogra em janeiro de 2015. Cláudia Maria Gomes, na época com 42 anos, foi assassinada na rua onde morava. A mãe dela, dona Terezinha, foi atingida e sobreviveu. O depoimento dela ajudou a identificar os suspeitos, o ex-marido da filha dela e um sobrinho que dirigia o carro. De acordo com a acusação, o processo contra o taxista está pronto desde dezembro de 2015, ou seja, 1 ano e 3 meses de espera. Enquanto isso, a família fica apreensiva. Hoje mesmo, o advogado garantiu que vai entrar aqui no fórum com um pedido para agilizar o julgamento, para que ele aconteça o mais rapidamente possível. A família está ansiosa, né? Há elementos para condenação e a família só vai sossegar quando houver esse júri, quando houver a condenação. A preocupação maior, segundo o advogado, é que com a demora no processo, o José Adilson seja solto para esperar o julgamento em liberdade. Embora esse atraso tenha sido provocado pela defesa através de recursos protelatórios, a Justiça pode entender que o excesso de prazo, como nós tivemos agora com o caso do goleiro Bruno, e acontecer de uma soltura dele. É isso que a família tem medo disso aí. O filho único do casal, hoje também advogado, também está com medo dessa demora em julgar o pai, réu confesso da morte da mãe. Para Júnior, uma pessoa que ameaça e cumpre a ameaça, como fez o taxista, não pode ficar impune. Antes dele cometer o crime que ele cometeu, com a ajuda do meu primo, há 2 semanas antes, ele ameaçou a minha mãe e a nossa família. Então, uma pessoa que ameaçou e cumpriu, né, a gente tem o temor dele também fazer outra violência com o restante da família. Júnior contou que na época da morte da mãe, ela tinha uma medida protetiva da justiça e que isso não impediu que o pai se aproximasse para cometer o crime. E na Semana da Mulher, ele acredita que levantar o assunto possa servir para que outras famílias não passem pelo mesmo drama. No Brasil hoje, a cada 7 minutos, uma mulher cai da escada, uma mulher escorrega num pano, e a cada 14 minutos, a vítima não sobrevive para contar a próxima desculpa. Então, isso é um fato corriqueiro. A questão do machismo, a questão da violência familiar, doméstica, ela precisa da justiça ao lado da vítima, né? Então, já que não tem mecanismo para prevenir, né? Então que pelo menos tenha mecanismos eficientes para punir com rigidez. É muito sério que a gente vê o próprio filho falando, né? A justiça tem que se posicionar em relação a isso. Em nota, o advogado do taxista José Adilson Leite informou que a defesa também já pediu para que fosse agilizado o julgamento. Também por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Minas informou que esse processo teve um recurso com efeito suspensivo no andamento do processo e que houve inúmeras movimentações que devem ser analisadas pelo magistrado. E não há data ainda para o julgamento. É um assunto polêmico, né? Principalmente depois que um ministro do Supremo Tribunal entendeu que o goleiro Bruno, isso é bem recente, né? Condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio e mãe de um filho dele, poderia sair da cadeia por meio de um habeas corpus por causa da demora, que é o mesmo motivo que a gente viu aí, demora da própria justiça em julgar um pedido de anulação do júri na segunda instância. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, ainda mais hoje, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui recebendo a doutora Kellen Pimenta Mendes Rocha, que é advogada criminalista. Exatamente.
Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pelo Dia Internacional Obrigada. das Mulheres. Agora, é um assunto bastante polêmico esse aí, essa decisão que eu citei, né, com relação ao goleiro Bruno. Pode servir até como uma jurisprudência, pode passar a ser um indicativo de decisões semelhantes a partir de agora? Sim, Délio, é uma questão bastante complexa, envolve não só o atleta, o goleiro Bruno, como outras pessoas, e também é complexo porque de um lado nós temos um clamor social, né? Então há um ponto controverso aí, que é o clamor social versus a questão jurídica. Mas juridicamente falando, o ministro ele entendeu que o processo ele correu nos trâmites, o Bruno foi condenado a uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão, sendo os 17 primeiros anos deveriam ter sido cumpridos no regime inicialmente fechado, e ele cumpriu mais de 6 anos. Então, num primeiro momento, a gente tem que fazer essa diferenciação das prisões no Brasil. Nós temos prisões que são as prisões pena e a prisão cautelar, que são a flagrante, a preventiva e a temporária. O goleiro Bruno ele foi preso temporariamente, em seguida, obedecendo os termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, foi convertida a prisão dele em preventiva, para manter ali a ordem pública devido a esse clamor social. E até pelo fato, né, de ser um goleiro muito famoso, era o goleiro do Flamengo na época, então houve esse grande clamor da imprensa, inclusive, em torno do caso. Agora, quando que um réu, né, ele tem direito a responder o processo em liberdade? Sim, como eu havia dito, existem vários remédios, né, principalmente quando estamos diante de prisões cautelares. Há de se ressaltar que as prisões cautelares elas são a exceção à regra. As prisões, mesmo as prisões penas, são aquelas que são impostas ao réu depois que há uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso. Então, quando ele está ali preso cautelarmente, que foi o caso do goleiro Bruno, ele pode, aviando ou por meio de uma liberdade provisória, ou até um habeas corpus, e o caso dele foi isso. Ele foi condenado, porém, ele foi a julgamento antes mesmo que decidisse um recurso dele sobre a nulidade da certidão de óbito. É esse recurso que está sendo aguardado o julgamento dele, né? Exatamente. Agora, sobre esse caso, traçando um paralelo entre o caso do Bruno e esse caso da família que nós mostramos aqui, o próprio filho, chama muita atenção esse medo dele em relação ao próprio pai, algo assustador, inclusive. Pode ter uma decisão semelhante nesse caso? Bom, todo caso se analisa pela realidade fática jurídica do caso em si, né? O caso específico. O caso do goleiro, ele foi preso em 2010, há mais de 6 anos, ele teria já direito ao benefício, que são 2/5 da pena para progredir para um regime mais benéfico, e ele realmente seria, ao final das contas, ele teria que cumprir em torno de 7 anos para cair para o regime mais benéfico. Então, no caso do taxista, deve-se analisar, eu sei que existe ali também todo esse clamor social, né? A família querendo ser, de certa forma, recompensada, né? Ou até vendo seus danos minimamente recompensados pela perda do ente familiar, mas deve-se, se realmente cumprir, no caso do goleiro, ele presume-se que ele é inocente, porque não houve ainda uma sentença definitiva. Então, no caso do taxista, deve-se analisar... embora seja réu confesso, né? Bom a gente lembrar. Exatamente, disso. Embora seja réu confesso, mas o tempo que ele que se encontra preso, os recursos, tudo que está envolvido nos... É aquela história, a gente pode até tentar fazer um paralelo, mas é quase impossível, porque são casos diferentes, tem que realmente aguardar, esperar que a justiça seja mais ágil, né? Que possa levá-lo a julgamento o mais rápido possível. Isso, nós temos aí no ordenamento, na nossa Constituição, no artigo 5º, introduzido pela emenda 45, que fala da razoável duração do processo, que é a questão da celeridade processual, que muito se clama não só para a própria vítima, mas também para o próprio réu, né, o suposto condenado pelo crime, que eles buscam ali ver respondidos os recursos, né, ver o processo respondido. Então, essa morosidade do judiciário, de fato, atrapalha o desenrolar do processo, que se dê uma resposta à sociedade, o mais rápido possível. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.